Olá para você de casa, começa mais um programa Ponto de Vista e hoje temos aqui a presença do vereador Paulo Henrique e também dos nossos convidados que são membros do Conselho Tutelar de Tupã. No dia 18 de maio é o dia que se lembra, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em função dessa data, que é até um caso emblemático, foi escolhida essa data, depois eu vou perguntar para os conselheiros explicarem melhor, que se desenvolve durante todo o mês de maio uma importante campanha chamada Faça Bonito. Aqui na TV Câmara a gente já teve a oportunidade de falar um pouco sobre essa campanha, porque é uma campanha que envolve Polícia Civil, Conselho Tutelar, Prefeitura, enfim, são vários órgãos envolvidos numa campanha de conscientização para justamente alertar sobre um problema que, infelizmente, é uma realidade e não uma realidade que você vê apenas nos noticiários de grandes emissoras, o que acontece em grandes cidades. Infelizmente, o abuso e a exploração sexual acontece aqui no quintal da nossa casa. Então, para falar desse tema, nós temos os nossos convidados aqui e queremos que você acompanhe esse programa. Então, fica o convite para você estar com a gente durante esse ponto de vista. Eu começo esse bate-papo com o vereador Paulo Henrique. Como eu disse, infelizmente, é um assunto que a gente tem que abordar, porque é uma campanha que precisa ser divulgada, ainda mais em tempos da pandemia, que tem uma série de restrições de acesso, principalmente as aulas não estão presenciais. Então, por isso, a gente tem que aproveitar esse espaço, Paulo, e enfatizar o trabalho do Conselho Tutelar. Realmente, Thiago, é um prazer ter a presença aqui do Lucas e da Leda. A gente sabe dessa campanha que a gente foi presencial lá, acompanhar junto no Conselho Tutelar, falar um pouquinho, entender um pouquinho com eles e falar disso que acontece, desses percalços que a gente acaba infelizmente encontrando ainda nas famílias, porque a grande maioria das pessoas que são os abusadores são parentes, são pessoas próximas, não é? Então, realmente, falar desse assunto, mostrar esse assunto é fundamental para esclarecer e, principalmente, dar o suporte para essas crianças, para essas famílias não terem o desprazer de ter um caso desse na sua própria família, dentro da sua própria casa. Então, hoje, escutar um pouco o Lucas, escutar um pouco a Leda, entender como que vai funcionar, como procurar essa ajuda, aonde procurar essa ajuda, é fundamental para que a gente possa diminuir cada vez mais esse tipo de atitude. A campanha Faça Bonito, que é o que leva o nome, em função desse Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ela está sendo desenvolvida há 21 anos, esse ano completa 21 anos. Ela é fruto de uma lei federal, a 9.970, de 2000, e é um importante avanço no combate, na conscientização do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Com certeza, para a gente também agradecendo o convite, a oportunidade de estar falando sobre esse tema. Para a gente sempre também é uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês. Realmente, essa lei que fala sobre a campanha, ela é um marco no combate à violência e exploração sexual infantil. Importante destacar também que a lei ela veio baseado num caso que aconteceu no ano de 1973. É um caso que eu acho já bastante conhecido. A gente caso Araceli, né? Exatamente, caso Araceli. Uma menina de apenas 8 anos de idade que foi raptada, abusada, sofreu torturas, enfim. Foi morta e após 6 dias do seu desaparecimento, ela foi encontrada carbonizada numa mata próxima à sua residência. E os agressores, os abusadores dela até hoje permanecem impunes. É um caso que já foi encerrado pela justiça, e não teve um desfecho onde os agressores foram realmente punidos. Então, teve toda uma luta travada com relação a isso, para se levar os abusadores até a justiça. Infelizmente não foi possível, mas conseguimos essa campanha através desse caso, Mas você vê que é uma luta árdua, Você falando, o crime ocorreu no dia 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E a gente vê assim, só no ano de 2000 é que se tem uma legislação que obriga a ter um dia nacional de enfrentamento, de combate ao abuso e à exploração sexual. E foi após um árduo trabalho de várias ONGs, enfim, instituições, para que conseguisse instituir esse dia, Que até então também o governo não vinha se manifestando a favor, e após uma certa até pressão por alguns políticos e tudo mais, graças a Deus se conseguiu que fizesse uma campanha nacional
a fim de que conscientizasse a população, né? E esse ano, existe uma abordagem, uma temática diferente em função da pandemia? O ano passado também, né? Nós estávamos no começo, né? Tem uma proposta, cada ano a proposta temática é diferente? Isso. O ano passado, como foi bem próximo ao início da pandemia, nós não tivemos tempo de elaborar, né, algo um pouco mais intenso como foi esse ano, né? Esse ano a gente, com um pouquinho mais de tempo, conseguimos explorar o que mais está em alta, que são as redes sociais, as mídias, né? Então, esse ano nós contamos com parceiros maravilhosos que abraçaram a causa junto conosco, né? Elaborando material, né? Com vídeos, com ilustrações, com a cartilha, a própria cartilha, né? Com atividades um pouco mais lúdicas, teatro, que fizesse com que chegasse ao maior número de pessoas possíveis, né? E atendesse a demanda infantil, que é aquela criança, aquele adolescente que às vezes tem dificuldade de identificar que está passando por uma situação, né, na qual é uma situação abusiva. E nós perdemos a nossa porta principal, que são as escolas, os projetos, que era onde essas crianças eram visualizadas de forma melhor por um professor, por um tio ali, um auxiliar, que era onde identificavam essas crianças e chegavam até nós. Né? Então foi explorando as mídias, as redes sociais, que nós conseguimos montar um material bem mais bacana hoje em dia. Você citou a cartilha, que ela foi elaborada em parceria, mas encabeçada pela Polícia Civil, inclusive a gente gravou um programa sobre isso, e você falou das redes sociais, vocês fizeram acho que uns 2 vídeos, inclusive um clipe, né? Na verdade, nós fizemos vídeos com todos os órgãos que são envolvidos da rede de proteção ao abuso e exploração sexual infantil. Então, o Conselho Tutelar, a nossa delegada, a doutora Cristiane, né, pela Delegacia da Defesa e Proteção da Mulher, o CREAS também, o Fórum, que também participa com a gente, fizeram vídeos explicativos da atuação de cada um. Aí nós contamos também com vídeos lúdicos de uma mãozinha que ensina, né, as partes do corpo, o que é proibido, o que não é, com músicos aqui da nossa cidade, né, que com uma música já existente abraçaram também essa causa e elaboraram um vídeo muito legal em relação à campanha. Tem o Teatro do Segredo da Tartanina, que esse teatro ele também é bem simples e bem bacana de apresentar junto às crianças, né, Eu acho que a grande cereja do bolo desse ano da campanha é o próprio site, né? E o site. Que acabou, exatamente. Conseguimos desenvolver um site onde todo o material está sendo divulgado nesse site e ele está servindo também como um canal de denúncia. Então as pessoas podem estar fazendo denúncia também através desse site. Então, site aqui da nossa cidade. Da nossa cidade, que recebe denúncias de abuso, exploração sexual da nossa cidade, né? Então às vezes a pessoa não quer ligar, enfim, tem medo ou tem vergonha, pode estar entrando no site, é totalmente... Você pode passar para nós o endereço? Sim, o site é tupan.sp.gov.br/faça bonito. Entendi. Se você jogar lá Conselho Faça Bonito, Conselho Tutelar Tupã, provavelmente já... Tem que direcionar a Tupã, porque já tem um site do Faça Bonito. Sim. E esse site ele foi elaborado por nós ali, junto com a ajuda da Prefeitura e tudo mais. E esse é com o nosso material, com o material de Tupã, que inclusive conta com o nosso logo, né? O nosso quebra-cabeça é um logo de Tupã. É um logo de Tupã. A flor é a Qual que é a simbologia? A flor é a fragilidade da criança, né? Esse é o real símbolo da campanha Faça Bonito. Aí nós elaboramos junto com uma imagem nossa daqui de Tupã, que o quebra-cabeça é o quê? É a rede de proteção, são todos os órgãos envolvidos, cada um com a sua função, cada um com a sua parte, envolvida nesse contexto todo, que é a ajuda, o auxílio, o acolhimento, né, a proteção da criança e do adolescente que passa por uma situação como essa. E não é fácil, né, Tiago? Porque você vê, a maioria das pessoas que são abusadas, mesmo as crianças, são crianças de 6 a 12 anos. Então, são crianças que ainda têm na cabeça que aquela pessoa que deveria estar protegendo, às vezes é a pessoa que está abusando, às vezes violentando ela. E como explicar isso para a criança? Como ter realmente essa didática de ter a certeza que essa criança vai conseguir até mesmo expressar para os pais, para o pai, para o irmão, ou para alguém que esteja próximo, e comentar isso, porque às vezes na inocência, como você mesmo disse, a criança acha que até mesmo aquilo é uma forma de carinho, e a gente sabe muito bem que não é carinho, a gente sabe que isso aí, pelo contrário, é um abuso. E como fazer isso didaticamente realmente é fundamental vocês
tentar se reinventar. Parabéns pela questão do site, para trazer isso. E sem a escola agora, como que vocês estão fazendo para estar próximo, né? Porque querendo ou não, os professores acabam sendo uma referência, né? Às vezes quando você perde aquela referência dos pais, você precisa do professor que acaba sendo aquele porto seguro. Agora sem aulas virtuais, onde cada vez mais a gente tem esse distanciamento. Como fazer isso? Como chegar mais longe? Eu pego até carona aqui na pergunta do Paulo Henrique, porque o professor muitas vezes ele acaba se tornando um agente para até identificar, né, Um abusador. o abusador ou a criança que está sofrendo um abuso, né? Sim. Na verdade, assim, o professor ele é um profissional maravilhoso, sensacional, é uma das profissões que eu acho que tem que ser mais honradas. E realmente a gente perdeu esse olhar atento do professor. Não só do professor, mas dos funcionários da escola, da direção da escola, né? Então, nós não temos, durante esse período de pandemia, esse olhar mais atento. Voltando um pouquinho, por isso que é importante até dos vídeos lúdicos que a gente tem feito para as crianças, para elas poderem ter noção, saber do que pode ser tocado nela ou não, sobre as partes do corpo. A informação ela não tem que ser passada só para o adulto, né? Algumas campanhas anteriores a gente focava, o adulto tem que denunciar, tem que saber, mas espera lá, essa criança sabe que ela está sendo vítima de abuso, né? Que é o que o Paulo Henrique estava falando. Muitas vezes ela não sabe, ela não tem essa noção, ela não tem esse conhecimento, esse entendimento de que aquilo que ela está passando, que ela está sofrendo é um abuso. Às vezes ela acaba entendendo como um carinho, até porque o próprio abusador fala que é um carinho, olha, é um segredo nosso. Costuma ter um vínculo. Né? Ah, Exatamente, cria um vínculo. Te Exatamente, fala, bem. olha, esse carinho é um carinho só entre a gente, é um segredo, assim. Troca por um presente. Exatamente. Então a campanha ela está vindo justamente com alguns vídeos lúdicos mesmo, explicar também para a criança, para que ela também tenha esse conhecimento, esse entendimento. Justamente porque a gente perdeu um olhar que é muito importante, que é o do professor, né? Da escola, aquele olhar dos profissionais da escola sobre essa criança. Então, tem sido difícil, não tem sido fácil, a campanha, estamos batalhando, né? É um tema complicado de se lidar. Já tivemos alguns retornos com relação aos vídeos, eu acho que isso é positivo, né? De crianças que viram os vídeos e entraram em contato porque entenderam que aquele carinho que ela estava recebendo não era carinho, através dos vídeos. E isso, assim, a gente vê a importância de estar sempre falando sobre isso, porque até então essa criança não tinha conhecimento dessa situação de abuso que ela estava vivenciando, não entendia dessa forma, né, como sendo um abuso. Uma dúvida, às vezes quem está assistindo a gente em casa, às vezes fica se perguntando, mas isso aqui só acontece, pode só estar acontecendo dentro de casa. Porque no século XXI, do jeito que nós temos hoje acesso à internet, essas coisas, mas infelizmente isso é uma prática que acaba tendo com uma certa frequência. Até mesmo porque às vezes a gente tem dois dilemas, né, de quem vive com isso dentro de uma casa. Talvez a mãe que está enfrentando isso, que tem, sei lá, o seu esposo que é casado e acaba violentando a sua enteada, né? E aí ela se pega, mas será que isso é uma coisa que acontece só comigo? E aí, ou isso acontece em outros lares? E se eu for falar, às vezes eu vou ter dois problemas, porque uma coisa que nunca ninguém sabe, que a gente não comenta, que não se fala. Então realmente existe isso, existe esse abuso, isso não é algo que faz parte de estatística. Essa estatística realmente ela acontece e acontece também na nossa cidade. Isso realmente tem. Infelizmente é uma realidade muito próxima de nós e isso vai muito da cultura de cada família, né? Tem famílias que entendem que isso é algo que, eu não sei se normal é a palavra certa, porque normal não é pra gente, né? Mas às vezes a família entende que aquilo é algo que deva ser como acontece com todo mundo. Foi um deslize. Ou que acontece já atendemos com todo casos mundo, que né? a mãe tinha sido abusada, então vem assim, a família já tem um histórico e entende como sendo aquilo normal. Isso. aconteceu comigo, não tem problema de Como acontecer. se fosse algo cultural, sabe? Isso, Sim, e sim. a gente vem lutando também para mudar essa realidade, porque é muito Exatamente. triste isso, né? E como falar de um assunto tão... É um tabu, é um assunto muito Como pesado. abordar isso, né? É um assunto muito difícil mesmo porque ele não é fácil de ser digerido, né? Só que ele tem que ser abordado. Por isso que a gente usou bastante formas diferentes, sendo elas lúdicas, né? Apresentando hoje, a gente trabalha muito com as penas, né? Em parceria com a delegacia, ficou muito mais esclarecedor que isso é um crime, né? Só que infelizmente depende muito da compreensão de cada família.
né? Principalmente porque, igual nós falamos, a maioria dos abusadores, eles têm um vínculo familiar, eles têm um vínculo próximo com a criança. Então ficou um pouco mais difícil. É um tabu, só que a gente tenta esclarecer, né? Através de materiais, através dos vídeos, a gente tenta conversar em questões de orientação, a gente envolve os órgãos, a rede de proteção para trabalhar junto com essa família, né? Para esclarecer e fazer com que eles entendam que é um crime. Sim, sim. E aí num caso desse que a pessoa tem o caso do próprio morador da própria casa citado, nesses casos, a própria polícia pede para essa pessoa sair de casa, porque eu fico imaginando, né, deve desmoronar todo aquele pilar de família, né? Porque imagina de estrutura, né? a pessoa está dentro de casa, às vezes é o próprio dono da casa, e aí, eu vou lá na delegacia, eu vou lá no conselho tutelar, quais são as próximas medidas? Será que aquilo vai entrar por aqui e alguém vai realmente investigar? A gente já consegue afastar esse abusador num primeiro momento, ou tem que se ter uma investigação? E aí, como que fica essa questão familiar dentro de casa? Sim, esse convívio, fica todo mundo junto ou não? Não. A gente tem um espaço que a gente consegue retirar essa criança e essa família, a mãe talvez, e colocar em algum lugar? Como que seria isso? Bom, primeiramente... Até mesmo porque alguém pode estar assistindo aqui e deve estar se perguntando, pô, eu estou passando por isso e o que eu faço? Sim. Qual é o próximo passo? Denunciar talvez seja o primeiro, a ponta do iceberg, mas e depois? A partir do caso que ele é denunciado, ele é encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher, que é a delegacia especializada para investigar esse tipo de situação. Quando a mãe acredita, vamos dizer assim, na criança ou no adolescente, geralmente esse abusador ele é afastado da família. A própria delegacia já solicita esse afastamento, ele é afastado até que se encerre o inquérito. Há casos em que a mãe não acredita. Então a mãe acha que é uma ficção, que a criança criou aquilo na mente dela, que é um sonho, que é uma fantasia na mente da criança. Nesses casos, geralmente o conselho toma uma medida de proteção com relação à criança para tirar ela do convívio desse abusador até que o inquérito seja finalizado. Sim. Né? Muito difícil finalizar o inquérito e se provar que a criança estava mentindo. Pelo menos enquanto eu estou aqui enquanto conselheiro, não lembro de ter visualizado um caso assim. Geralmente quando a criança traz a situação... Até mesmo que a gente está falando de criança de 6, 7, 8 anos. Que não criaria na mente uma... Não tem essa psicopatia tão apurada na cabeça para criar uma história dessa. Exatamente. Então, há esses dois tipos de situação. Quando a mãe acredita e quando a mãe não acredita. Aí a criança se faz necessária uma medida de proteção por parte do conselho para não deixar a criança convivendo com o seu abusador e possivelmente sofrendo novos abusos, né? Então... A gente, só vou interromper aqui para a gente fazer um rápido intervalo, já estouramos o tempo do primeiro bloco. A gente vai continuar esse bate-papo. Você que está nos assistindo, não saia daí. Temos muito mais perguntas aí, principalmente aproveitando a presença do Conselho Tutelar aqui, justamente para ver como que a gente pode contribuir, né, de certa forma, com a denúncia e também conhecer a estrutura, onde está o Conselho Tutelar, que muitas vezes as pessoas não conhecem, como que entrar em contato, de repente você presenciou algo errado aí na tua vizinhança, ou está vendo alguma pessoa aqui, a gente está num período de ensino remoto, mas tem um cara de atitude suspeita ali em frente a uma escola, a gente tem que ser o vigilante dessas crianças e adolescentes, né? Então a gente quer conhecer mais aí como que a gente pode trabalhar junto com o Conselho Tutelar, então não sai daí, a gente vai continuar esse bate-papo sobre a campanha Faça Bonito, uma campanha de conscientização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Não saia daí, a gente já volta.